inexplicável. Na fronteira do novo milênio, um mistério continua a permear nossa cultura. Existiria vida extraterrestre? Segundo uma pesquisa, 1/3 dos americanos acredita em OVNIs. Quase 5 milhões afirmam ter vistos seres alienígenas. Os cientistas nos lembram que estes contatos não foram comprovados e nem podem ser. Os céticos dizem que essas pessoas foram iludidas ou querem lucrar com a polêmica. No entanto, as pessoas que afirmam ter tido essas experiências insistem que foram verdadeiras. Essas histórias chamam a atenção e refletem uma crença profunda de que não estamos sozinhos no universo. No interior de Kentucky, um homem relata a suposta batalha de sua família contra alienígenas em 1955. Com um alienígena. Perto da cidade de Nova York, dezenas de pessoas testemunharam OVNIs e visitas extraterrestres num parque público. E um estudioso da Bíblia fala sobre sua crença de que há 6.000 anos toda a civilização foi influenciada por visitantes do espaço sideral. A vida extraterrestre seria fato ou ficção? Ou pode apenas ser descrita como o inexplicável? Vida extraterrestre. Em 1955, em Kentucky, a cerca de 100 quilômetros de Nashville, Tennessee, havia uma tranquila comunidade rural. Na noite de 21 de agosto, no meio de uma roça, 10 pessoas tiveram contato violento com os alienígenas. Os Langford estavam voltando de uma reunião de família, onde se divertiram e jogaram cartas. Lonnie Langford, que tinha 12 anos na época, lembra-se muito bem dessa noite. Estávamos eu, meu irmão, minha irmã, 2 meio-irmãos, suas mulheres e um amigo com sua mulher e minha mãe. Ficamos conversando e jogando cartas. O amigo de meu meio-irmão precisou sair, não tínhamos banheiro dentro de casa. Quando saiu, viu um objeto redondo com luzes ao redor. O homem entrou em casa e contou o que tinha visto. Pensaram que ele estava brincando e continuaram jogando cartas. Mais tarde, todos foram dormir. Todos, exceto a mãe de Lonnie. Ela ficou acordada, olhando pela janela, viu uma criatura estranha e gritou. Todos pularam da cama. Os irmãos de Lonnie pegaram suas espingardas. Vimos criaturas de 1 metro de altura, pés pequenos, orelhas pontudas, olhos grandes. Estavam parados lá fora. Havia vários. Usavam uniformes, não faziam barulho nenhum. Não falavam nada, ficavam parados lá, não sei por quê. Lonnie viu as criaturas flutuarem, enquanto seus irmãos continuavam atirando. Alguns tiros derrubaram os alienígenas. Mas, para a surpresa de todos, as estranhas criaturas voltaram a flutuar, incólumes. Ficamos assustados. Começamos a gritar. Um irmão de Lonnie foi para fora com a espingarda. Quando o meu irmão saiu, um deles o agarrou pelo cabelo. Ele pulou para o chão e atirou. Lonnie Langford e sua família, apavorados, ficaram olhando aqueles seres brilhantes pairando sobre a casa. Quando seus irmãos ficaram sem munição, acenderam as lanternas e iluminaram o céu. Para surpresa da família, as criaturas prateadas logo fugiram para a escuridão. Eles não queriam fazer mal a ninguém. Acho que estavam com mais medo de nós do que nós deles. Mas fiquei apavorado. Estou dizendo a verdade. Lonnie Langford está dizendo a verdade. Ou sua história não passa de uma lembrança distorcida de uma reunião de família conturbada. Mas sabemos que na mesma noite,
Outros moradores da região viram luzes que pareciam meteoros, acompanhadas por um estranho objeto. Quando os Langford comunicaram o que viram, policiais e até mesmo soldados de uma base do exército próxima foram verificar o incidente. O soldado de Kentucky, Russell Ferguson, investigou o caso. Não encontrou nenhuma evidência concreta que comprovasse o relato dos Langford. Só encontramos a família bastante abalada e exaltada. Juravam que tinham visto pessoas baixas e prateadas, de olhos e cabeças grandes, que tinham tentado entrar na casa. O investigador de OVNIs, Philip Imbronho, acha o caso dos Langford convincente e que eles podem ter tido contato com extraterrestres. É um caso, na verdade, bastante convincente. A família não dava a mínima para os OVNIs. De repente, comunicam que esses homenzinhos chegaram na casa deles. Até hoje, é um dos poucos casos que me convencem de que talvez os extraterrestres visitem a Terra e interajam com a sociedade. Na época do caso Langford, nos anos 50, americanos de todas as classes sociais estavam fascinados por discos voadores. Hollywood produzia filmes de ficção científica. Muitos exploravam os temores causados pela Guerra Fria. O público estava influenciado por filmes, livros e revistas. Mas os moradores dessa região eram lavradores e protestantes, alguns deles fundamentalistas. Como os Langford eram cristãos devotos, será que se deixaram influenciar depois do culto da tarde daquele domingo? O soldado Russell Ferguson acha que não. Acredita que estavam bêbados. Encontrei um bando de gente desvairada. Estavam num estado específico causado por uma festa bem animada. Não havia bebidas na casa, porque minha mãe era muito religiosa e não permitia. Meus irmãos bebiam, mas não havia bebidas alcoólicas em casa naquela noite. Outra explicação para o que houve naquela noite envolve um circo que estava de passagem na cidade. Descobri nos arquivos do jornal que o circo ficara na cidade 3 noites. Na quinta, sexta e sábado, antes do incidente relatado. O circo devia ter macacos, e eles podem ter fugido. Eu não sabia que o circo estava na cidade, nem minha família. Você já viu um macaco prateado? Se essas estranhas visões não foram causadas por bebida em excesso ou por macacos, o que aconteceu? Greg Little, que escreve sobre fenômenos paranormais, acha que pode haver uma explicação científica. Essa região de Kentucky fica sobre uma falha geológica. Segundo Little, pressões tectônicas da Terra podem criar imagens estranhas a partir de descargas eletromagnéticas tão fortes que desorientam as pessoas. Essas falhas geológicas têm um enorme campo eletromagnético a seu redor. Quando uma pessoa fica perto de um campo, há uma interação com a química cerebral, que produz serotonina, uma substância bioquímica idêntica a uma droga alucinógena chamada dimetrotriptamina, que equivale a uma viagem de LSD de 30 minutos. E como é que se chama uma viagem dessas? Um sonho. Sonhos, pesadelos. Nunca se saberá exatamente o que aconteceu naquela noite de verão de 1955. Não imagino por que eles vieram. Acho que estavam passando e resolveram dar uma descida. Por que Deus criou todos os outros planetas, luas e sóis?
Se há vida nesse planeta, por que não haveria em outros? Se alguém fosse capaz de viajar pelo espaço e para os outros planetas, viria para a Terra com toda essa tecnologia e iria justo para Kelly, Kentucky, e não para a capital do país? Ou para uma cidade grande? Não acredito. Uma coisa é certa. Lunan Lackford e sua família não saíram em busca de extraterrestres naquela noite de agosto. Uma noite que jamais esqueceram. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. E assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Há regiões no mundo conhecidas como aeroporto de OVNIs, devido à frequência com que os OVNIs são vistos. Pine Bush, no norte de Nova York, é um desses lugares. A pesquisadora de OVNIs, Ellen Crystal, foi para lá com o fim de tentar estabelecer contato com alienígenas. Escreveu um livro, Invasões Silenciosas, baseando-se em suas experiências. Ela acredita que seus 20 anos de pesquisa, em que tirou 1000 fotografias, evidenciou a existência de vida extraterrestre. É preciso ter um certo tipo de mentalidade para fazer as pesquisas de um modo coeso. Há pessoas como eu fazendo pesquisas bem-sucedidas, tentando ter contatos imediatos e usando equipamentos que os registram. Ellen começou a procurar seres extraterrestres nos arredores de Pine Bush no início dos anos 80. Naquela época, uma médium lhe disse que ela havia sido curada por alienígenas de uma grave doença que teve na infância. Ela me analisou e disse que, quando eu tinha 4 anos, fiquei muito doente. Mas uma nave que pairava sobre uma Casa Branca me curou. Eu disse que tinha mesmo ficado doente durante 8 meses. Essa visão da médium motivou Ellen a concretizar seu sonho de se encontrar com alienígenas. Essa é sua história. Ela afirma que em 7 de agosto de 1980, ela teve um contato imediato que satisfez sua curiosidade. Talvez mais do que ela havia esperado. Estipulei que não andaria numa área que eu já tivesse percorrido. O primeiro contato foi aqui perto, a 70 metros. Eu estava no campo, olhando para algumas luzes nebulosas. Vi uma luz grande e intensa pousar entre as árvores do outro lado da rua. Eu não sabia o que fazer. Achei que estivessem me desafiando. Ellen aceitou o desafio. Foi de um campo a outro pensando no que fazer a seguir. Reuniu coragem e voltou ao lugar onde vira a luz pela primeira vez. Iluminou as árvores com a lanterna e viu algo que parecia um inseto. Mas moveu a lanterna para baixo e viu pernas que pareciam correr sem sair do lugar. A criatura correu pela clareira em vez de se esconder atrás de algum arbusto. Isso me intrigou. Correu até o fim da clareira, parou e ficou olhando para mim. O alienígena tinha cerca de 1,5 metros de altura. Não usava nenhum tipo de roupa. Era bege, muito magro, tinha a cabeça grande, não tinha cabelo. Os olhos eram grandes, amarelos e puxados, segundo pude ver. Ellen sentiu um poder avassalador que emanava da criatura. Era pequeno. Parecia não passar de uma criança. Mas senti que tinha um poder espantoso. Então, decidi ir embora. Foi um dos fatores decisivos.
Amedrontada e exausta, foi até um estacionamento vazio para descansar e organizar os pensamentos. Não conseguia lidar com as minhas emoções. Estava paralisada de medo. Lembro que arquejava, estava em pânico. Comecei a transpirar. Ellen Crystal registrou esse contato e outras experiências que depois incluiu no livro. Ao longo de suas pesquisas, elaborou uma teoria própria sobre o motivo da vinda dos alienígenas à Terra. Acho que os alienígenas têm um problema físico terminal. O único motivo para eles estarem aqui em grande número é terem um problema físico terminal relacionado à reprodução. Podem ser uma raça à beira da extinção. Devemos acreditar no que Ellen Crystal diz sobre os extraterrestres? Ou seria seguidora de um tipo de mitologia moderna? Bernard Beck, professor de sociologia, acha que é esse o caso. As pessoas pensam que os extraterrestres são tão inteligentes pelo fato de terem chegado aqui, que tornarão nossa vida melhor e cuidarão de nós. São mitos criados por gente comum, que, ao comentar com os vizinhos, ao falar disso durante o almoço ou no bar, cria expectativas culturais. Segundo o investigador de OVNIs Philip Imbronho, as expectativas de Ellen são tão intensas que seu aparente fascínio por ficção científica acaba afetando sua objetividade. Acho que Ellen Crystal está sendo sincera. Questiono alguns de seus métodos de investigação e algumas de suas conclusões sobre seus dados. Diante de uma evidência, concluí que só pode ter uma explicação. Acho que as evidências apontam para a existência de algo, mas acho que ela não tem evidências suficientes para afirmar isto é uma nave espacial. Muitas aparições de OVNIs no Hudson Valley ocorrem ao redor do aeroporto internacional perto de Pine Bush. Quem não, o controlador de tráfego aéreo aposentado e administrador do aeroporto, está acostumado com esses relatos. As pessoas veem meteoros que oferecem um espetáculo às vezes. A maioria das aparições relatadas acontece à noite. Os aviões têm tipos e configurações de luzes diferentes. Quem olha para o céu durante muito tempo pode ver alguma coisa que lhe pareça fora do comum. Para aumentar a confusão, no verão de 1988, durante uma avalanche de relatos sobre OVNIs, um grupo de pilotos decidiu pregar uma peça nos moradores de Hudson Valley. Eles voaram na formação em V em aviões pequenos que não fazem muito barulho. Era uma visão capaz de impressionar. Várias pessoas acharam que era um OVNI. Essa era a intenção dos pilotos, fazer uma brincadeira. Mas o efeito disso durou anos. Renault e outros controladores de tráfego aéreo duvidam das conclusões de Ellen Crystal e de seus vídeos mostrando OVNIs. E algumas fotografias dela são muito questionáveis. Essas cenas foram filmadas perto do aeroporto internacional. Tenho certeza de que é um avião. Há luzes piscando, luzes anticolisões e talvez duas luzes nas asas do avião. Parece a imagem de uma aeronave ligeiramente fora de foco. Deve ser um jato grande. Nesse ponto da fita, dá para ouvir os motores. É um avião. As fotografias de Ellen não convenceram cientistas. Outro ponto fraco é que ela sempre vê os OVNIs quando está sozinha. Hilbert Dolezal, professor de psicologia, afirma que depois que a médium disse a Ellen que alienígenas a curaram na infância, ela pode ter sofrido alucinações. A família dela provavelmente chorava. Ela deve ter ouvido que ia morrer.
Isso deve ter ficado na sua cabeça. Depois alguém lhe diz que um ser fora do comum e não um médico a curara. Deve ter sido o incidente mais marcante de sua vida. Do ponto de vista psicológico, é como uma pessoa que sabe mais tarde que foi adotada e sente a necessidade de estabelecer contato. Como Ellen, Crystal e a família de Kentucky passaram por essas experiências em locais isolados, sem outras testemunhas, seus relatos não convencem nem os que acreditam em OVNIs. Há 20 anos, dezenas de pessoas disseram que viram um OVNI num parque público em New Jersey, perto da cidade de Nova York. Muitas aparições de OVNIs são fáceis de explicar. No entanto, quando várias pessoas afirmam ter visto o mesmo objeto na mesma hora, de diferentes pontos de observação, seus relatos recebem mais atenção. No condado de Hudson, New Jersey, North Bergen é um pequeno bairro de classe média separado de Nova York pelo rio. Seus moradores são profissionais de alto nível, que tendem a ser realistas. Mas é neste lugar que várias pessoas afirmam ter visto OVNIs. George O. Barsky tinha uma loja de bebidas em Manhattan e dirigia de volta para sua casa em North Bergen todas as noites durante décadas. Às 3 da madrugada, no dia 12 de janeiro de 1975, ele atravessava o parque quando a transmissão do rádio ficou distorcida. Relatou os eventos que se seguiram ao investigador de OVNIs Bud Hopkins, que gravou a narrativa. Diria que o objeto tinha uns 30 metros de comprimento. Era bem grande. Tinha uns 8 metros de altura. Parecia uma panqueca gigante. E pousou bem na minha frente. Ele descreveu as criaturas que saíram. Pareciam crianças sem roupas. Alguns seguravam um recipiente quadrado e uma pá. Retiraram amostras da terra rapidamente e voltaram para a nave. Moviam-se com uma velocidade incrível quando a nave decolou. Ele estava apavorado e perplexo. Não sabia o que vira. George O. Barsky chegou em casa tremendo, aterrorizado pelo que tinha visto. Eu estava apavorado. Transpirava. Preparei um chá. Depois liguei o rádio e tomei 2 aspirinas. Estava com medo. Achei que estava ficando louco ou doente. George O. Barsky morreu em 1990. Seu filho Frank lembra-se bem do caso. Ele descreveu um objeto grande em formato de disco. Por falta de uma explicação melhor, direi que era um objeto voador não identificado. Tinha um disco na parte inferior e luzes muito estranhas. Depois que a nave pousou, meu pai disse que ficou paralisado de medo. Ele, que sempre enfrentava ladrões em sua loja em Nova York, e sabia o que era sentir medo. Mas aquela nave realmente o apavorou. Bud Hopkins tentou reforçar o relato de George O. Barsky com outros testemunhos, como de um porteiro que trabalhava num prédio de apartamentos na frente do parque. Sabia que havia um prédio lá. Passei semanas tentando localizar o porteiro. Liguei para ele, sentindo a adrenalina no sangue. Mas ele disse que nunca esqueceria do disco voador que pousara no parque. Sua descrição da nave era idêntica à de George. Bud Hopkins escreveu uma matéria sobre o caso no jornal Village Voice e continuou procurando outras testemunhas. Uma família fez um relato mais tarde. Moravam a 5 quarteirões do local. Viram um objeto descer, inclinado, a uns 40 metros de altura. Parecia que olhavam para dentro das casas. A mãe estava doente, mas foi para a rua de camisola e descalça,
junto com o marido e os filhos, correram atrás da nave. A professora Ann Karlovich, moradora de North Bergen, disse que não acreditou quando sua filha lhe falou das evidências encontradas no parque no dia seguinte. Em 1975, ouvimos falar que havia um disco voador no parque. Minha filha e seus amigos foram ver o que estava acontecendo. Contaram que viram trechos de grama queimados perto do campo de beisebol. Disseram que as janelas e a entrada de vidro do prédio haviam sido quebradas por um raio de luz. As crianças estavam empolgadas. Frank Obarski também foi ao local com o pai. Achava um homem realista e não entendia por que estava envolvido com aquela história tão irracional. Ele não se interessava por fenômenos que não faziam parte da vida cotidiana. E aquilo realmente não fazia parte do cotidiano. Foi difícil para mim conciliar a imagem do meu pai com a história que ele me contou. Ele disse: tentei ser honrado e honesto durante toda a minha vida. Ninguém vive assim 70 anos e depois estraga tudo inventando uma bobagem. A região de North Bergen já tinha registros de aparições de OVNIs anteriores à experiência relatada por Obarkins. E os relatos continuam. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Desde o suposto contato tornado famoso por Obarkins em 1975, moradores de North Bergen, New Jersey, relataram ter visto dezenas de OVNIs em várias ocasiões diferentes. No dia 6 de julho de 1986, o investidor Ron Lee e a artista Ninetta Napp apreciavam o pôr do sol da varanda do apartamento dela no conjunto Stone Range. Pensei, que negócio é esse no céu? Vi uma coisa que eu não conseguia identificar. Não se mexia, não emitia nenhum som. Ficamos olhando e tentando imaginar o que seria. Se ouvisse o som de um motor, não teria achado estranho. Mas era um objeto silencioso e grande, e isso chamou ainda mais a minha atenção. Era oval e tinha 3 luzes embaixo. Ficou estacionado no céu durante uns 10 minutos. E depois partiu em direção ao sul sem precisar de impulso. Simplesmente deslizou numa velocidade superior à que estou acostumado a ver. Pouco depois, ouvimos um barulho e vimos aviões militares a segui-lo. No dia seguinte, a imprensa publicou relatos de pessoas que viram a nave. Ninetta não ligou para nenhum serviço público. Quando contamos casos assim, as pessoas não levam a sério. Eu negava para mim mesma o que tinha visto. Não queria acreditar. Aquilo não era racional. 2 anos depois, nessa mesma região de New Jersey, o DJ David Delia afirmou que viu um objeto não identificado sobre o Hudson Park no dia de St. Patrick, em 1988. Disse que estava dirigindo para casa quando notou algo no céu. Parou o carro. O objeto chegava cada vez mais perto. Não fazia barulho, mas as luzes que formavam um triângulo eram brancas e verdes. Delia voltou para o carro e seguiu o OVNI ao longo de vários quilômetros, reparando no formato da nave. O OVNI tinha formato de diamante. Meus polegares mostram a posição em que ele avançava. Em 1993, 5 anos depois da experiência relatada por Delia, outra moradora de North Bergen, Ann Karlovich, que encarara com ceticismo os outros contatos,
afirma que ela também viu um objeto voador não identificado. Vi uma luz com um formato elíptico brilhando. E aí pensei, o que será isso? Parecia se mover lentamente, mas eu não tinha certeza. Quando virei o carro, tinha desaparecido. Quando cheguei em casa, encontrei minha filha e meu genro. Disse a ele, vi algo estranho na rua. E ele disse, vi também. Tinha um brilho misterioso. Parecia metálico e tinha muitas luzes fluorescentes, brilhantes, como holofotes. Lembro-me de que era um objeto pequeno, elíptico, uma esfera elíptica. Joe Bass leu no jornal no dia seguinte que os objetos vistos eram ilusões causadas pela neblina. Sei que não eram apenas luzes em meio a nuvens ou meteoros. Acho que era uma aeronave das Forças Aéreas. Existem aeronaves desse tipo. Não era um avião, nem um helicóptero. Era uma nave pequena. As pessoas que moram nessa região acreditam que viram OVNIs. Mas eram naves espaciais? Desde a Segunda Guerra Mundial, os relatos de pessoas que viram OVNIs ganharam um sistema de classificação ou de categorias. O método foi criado por um professor de astronomia da Northwestern University, J. Allen Hynek. Foi ele que criou o termo contato imediato de terceiro grau para descrever os contatos humanos com alienígenas. Philip Embroyon participou do livro que Hynek escreveu em 1987. Eles reuniram depoimentos de milhares de pessoas que viram OVNIs na costa leste. Comecei a investigar alguns casos, mas eram apenas a ponta do iceberg. Num período de 5 anos, 7.000 pessoas viram OVNIs. Muitas eram acima de qualquer suspeita. Policiais, pilotos, advogados, educadores, cientistas, executivos de grandes corporações, todos viram um objeto maior do que um campo de futebol, voando pelo céu. O psicólogo Herbert Dolezal insiste que essas pessoas que dizem ter visto OVNIs estão enganadas. É um fenômeno de percepção em que o pano de fundo é escuro e o objeto aparece contra uma estrutura imprecisa. Além disso, a pessoa pode ter miopia, astigmatismo ou sofrer de algum outro distúrbio visual. A questão não são os objetos voadores não identificados, mas objetos imóveis não identificados. Sei o que vi. É só o que posso dizer. Vi algo que não se parecia com nada que eu vira antes. A colunista Sarah Deering foi criada na região de North Bergen. Ouviu dezenas de histórias sobre OVNIs. Acha que acreditar em alienígenas e OVNIs é ridículo. Eles tiram conclusões precipitadas. Há várias maneiras de explicar esses objetos que vemos. As pessoas querem acreditar. Vêm alienígenas em toda parte. Nos anos 70, líamos o livro de Robert Heinlein, Estranho numa Terra Estranha, e aceitávamos a ficção científica como um tipo de metáfora para o que vivíamos na época, para a sensação de sermos proscritos pela sociedade. Será que pessoas alienadas estão confundindo ficção com realidade? Segundo o professor Dolezal, as pessoas que dizem ter visto alienígenas e OVNIs têm uma necessidade psicológica de participar de uma tendência, de algo maior do que elas mesmas, e por isso observam fenômenos que carecem de evidências. Está ocorrendo um fenômeno de massa.
As pessoas querem fazer parte desse grupo, o que se torna cada vez mais aceito. Acusações do tipo, você está louco ou está mentindo, são cada vez mais raras. Todos estão abertos a essa possibilidade. Todo ser humano quer participar de alguma coisa especial, importante, emocionante. Nossa tecnologia espacial está avançada. Sonhamos em viajar pelo espaço e habitar outros planetas. Tudo isso alimenta esse sistema de crenças. Os céticos, como o professor Dolezal, explicam por que essas experiências são ilusórias. Mas quem passou por elas irrita-se com esse ceticismo. Frank Obarski ainda está perplexo com o que supostamente aconteceu a seu pai. Ficava aborrecido quando diziam que ele estava mentindo. Foi isso que mais me marcou e intrigou. Acho que é assustador porque estamos lidando com o desconhecido. Temos medo do que não conhecemos. Apareceu e foi embora. Posso estar enganado, mas acho que foi um acontecimento único. Vi algo inexplicável. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Mistérios. Vida extraterrestre. Há cerca de 6.000 anos, no sul da Mesopotâmia, existia uma sociedade avançada, a dos Sumérios. Como no caso do Egito Antigo, muitos aspectos da cultura suméria são misteriosos. Zacarias Sitchin é estudioso da Bíblia e especialista em civilizações antigas. Acredita que extraterrestres chamados Anunnaki visitaram nosso planeta e influenciaram a cultura suméria, uma cultura que tinha sofisticação das civilizações modernas. Tinham um conhecimento incrível de astronomia, de matemática, construíam arranha-céus. Foram os primeiros a introduzir a roda. Tinham arte, música, dança, leis, tribunais, juízes, reis. Tudo o que consideramos essencial para uma civilização adiantada surgiu lá, da noite para o dia, há 6.000 anos. Sitchin baseia sua crença na influência dos extraterrestres nos mitos sumérios, que foram escritos em placas antigas. Afirma que esses mitos descrevem experiências reais com os extraterrestres conhecidos como Anunnaki. O trecho a seguir descreve tarefas recebidas pelos antigos astronautas. Alguns deviam ficar na órbita da Terra e vigiá-la. Outros desceriam e estabeleceriam uma civilização. Foram as instruções de Anu. Deixou 300 no céu como guardas, para definir como era a terra do céu. E na terra, mandou que 600 residissem lá. Depois de dar todas as instruções aos Anunnaki, do céu e da terra, distribuiu suas tarefas. Pelo que entendi de vários desses textos, eles estavam perdendo a atmosfera de seu planeta, seja por causas naturais ou desastres ecológicos. Segundo ele, os textos contam que os Anunnaki vieram para a Terra e recolheram partículas de ouro que usariam para proteger sua atmosfera. Os mitos também dão informações sobre leis, astronomia e o cosmo. Nesses textos, o sistema solar não consiste de 9 planetas, mas de 12. Os Anunnaki vieram do 12º planeta, chamado Naburu. Esse planeta misterioso aproxima-se da órbita terrestre a cada 3.600 anos. Essas evidências dos textos e descrições antigos não deixam dúvida de que seres de outros planetas participaram não só de nossa criação, acelerando a evolução, como narra a Bíblia, mas da nossa civilização durante milênios.
Os sumérios tiveram um processo de evolução diferente? Quase todos os estudiosos da cultura suméria descartam essa hipótese, inclusive o professor Miguel Civil, da Universidade de Chicago. Na minha opinião, não há nada na evolução da cultura do sul da Mesopotâmia que não possa ser explicado pela evolução normal da cultura de modo geral. O professor Civil afirma que os textos mitológicos dos sumérios são apenas o que parecem ser, mitos. Duvida da capacidade de Setin de traduzir esses textos. O autor mistura línguas, explica uma forma de linguagem através de outra. Às vezes, ele parece quase incapaz de saber se uma palavra é do sumério ou do hebreu. Não só os estudiosos de antropologia cultural, como o professor Civil, discordam da teoria do 12º planeta. Os astrônomos duvidam até de sua premissa. Esse planeta não deixaria de ser detectado durante tanto tempo, considerando o que podemos fazer, como observações por telescópio, estudos gravitacionais, etc. Quanto à visita de seres espaciais, não acho o nosso sistema estelar mais interessante do que outros. É claro que novos planetas estão sendo descobertos. A NASA recentemente comunicou a existência de microfósseis em Marte. Essas descobertas levaram cientistas a considerar que existe a possibilidade de a vida evoluir em outros planetas do cosmos. A vida se forma na superfície do planeta. É necessário um determinado clima, água na superfície ou logo abaixo da superfície. É possível que essas moléculas orgânicas tenham sido estimuladas através de cometas. Sabemos que os cometas carregam muita química orgânica. Muitos astrônomos e astrofísicos concordam com o professor Novak. Mesmo se existe vida inteligente no espaço, mesmo com nossa atual tecnologia, as distâncias no céu são grandes demais. Talvez existam outras civilizações no cosmos. Mas, caso existam, estão tão longe de nós que não poderiam nos alcançar. Estão a centenas de milhares de anos-luz de distância. Não há a menor chance de que cheguem até nós. As distâncias entre os astros são muito vastas. A distância da Terra até o centro da galáxia é por volta de 30.000 anos-luz. Alguns afirmam que a atual onda de aparições de extraterrestres substitui a religião tradicional. Tradicionalmente, as pessoas acreditavam num ser divino, em Deus. Na ausência dessa crença religiosa, ou talvez como um suplemento, há uma necessidade de se acreditar em seres mais sofisticados, mais sábios, mais avançados tecnologicamente. Parece-me que esse é um suplemento ou substituto para a crença religiosa. Temos uma grande necessidade emocional de religião. Temos tantos medos e paranoias que é extremamente difícil analisar objetivamente. Mas é o que devemos fazer. Todas as eras tiveram seus extraterrestres. Mas agora temos uma linguagem que permite que sejam seres extraterrestres. Antigamente, eram apenas seres estranhos. Se todos os cientistas céticos do mundo se reunissem durante um ano e fizessem um estudo profundo desses fenômenos para descobrir se os OVNIs são mesmo extraterrestres, talvez surgissem algumas respostas, em vez de críticas constantes a essa ciência. Nós, cientistas, falhamos ao não dizer às pessoas que há fenômenos do universo que já entendemos. Não sabemos tudo, mas sabemos muito. Há hipóteses que podemos excluir. Mas as pessoas não acreditam. Acho triste que a ciência moderna não tenha sido absorvida, de verdade, pela cultura de nossa nação.
Buddy Hopkins acha que se a ciência moderna não excluísse totalmente a existência de OVNIs e que se investigasse algumas aparições, alcançaria um público maior. É um fenômeno extraordinário. Isso ninguém pode negar, não importa o seu ponto de vista. Um fenômeno extraordinário pede uma investigação extraordinária. Se houvesse algo digno de crédito, se existissem evidências concretas e o fenômeno pudesse ser acompanhado e verificado, todos adorariam. A comunidade científica se dedicaria a estudá-lo. Os céticos insistem que os milhares de relatos de pessoas que viram OVNIs não resultam em uma única confirmação científica. Mas as pessoas continuarão relatando suas experiências e insistindo que o que viram era real. Mas sem evidências físicas, só nos restam suposições. Alguns preferem acreditar na existência de vida extraterrestre em vez de tolerar a incerteza do inexplicável. Você está assistindo A&E Mundo para os mais exigentes. O inexplicável. Na fronteira do novo milênio, um mistério continua a permear nossa cultura. Existiria vida extraterrestre? Segundo uma pesquisa, 1/3 dos americanos acredita em OVNIs. Quase 5 milhões afirmam ter vistos seres alienígenas. Os cientistas nos lembram que estes contatos não foram comprovados e nem podem ser. Os céticos dizem que essas pessoas foram iludidas ou querem lucrar com a polêmica. No entanto, as pessoas que afirmam ter tido essas experiências insistem que foram verdadeiras. Essas histórias chamam a atenção e refletem uma crença profunda de que não estamos sozinhos no universo. No interior de Kentucky, um homem relata a suposta batalha de sua família contra alienígenas em 1955. Com um alienígena. Perto da cidade de Nova York, dezenas de pessoas testemunharam OVNIs e visitas extraterrestres num parque público. E um estudioso da Bíblia fala sobre sua crença de que há 6.000 anos toda a civilização foi influenciada por visitantes do espaço sideral. A vida extraterrestre seria fato ou ficção? Ou pode apenas ser descrita como o inexplicável? Vida extraterrestre. Em 1955, em Kentucky, a cerca de 100 quilômetros de Nashville, Tennessee, havia uma tranquila comunidade rural. Na noite de 21 de agosto, no meio de uma roça, 10 pessoas tiveram contato violento com os alienígenas. Os Langford estavam voltando de uma reunião de família, onde se divertiram e jogaram cartas. Lonnie Langford, que tinha 12 anos na época, lembra-se muito bem dessa noite. Estávamos eu, meu irmão, minha irmã, 2 meio-irmãos, suas mulheres e um amigo com sua mulher e minha mãe. Ficamos conversando e jogando cartas. O amigo de meu meio-irmão precisou sair. Não tínhamos banheiro dentro de casa.
Quando saiu, viu um objeto redondo com luzes ao redor. O homem entrou em casa e contou o que tinha visto. Pensaram que ele estava brincando e continuaram jogando cartas. Mais tarde, todos foram dormir. Todos, exceto a mãe de Lonnie. Ela ficou acordada, olhando pela janela, viu uma criatura estranha e gritou. Todos pularam da cama. Os irmãos de Lonnie pegaram suas espingardas. Vimos criaturas de 1 metro de altura, pés pequenos, orelhas pontudas, olhos grandes. Estavam parados lá fora. Havia vários. Usavam uniformes, não faziam barulho nenhum. Não falavam nada, ficavam parados lá, não sei por quê. Lonnie viu as criaturas flutuarem, enquanto seus irmãos continuavam atirando. Alguns tiros derrubaram os alienígenas. Mas, para a surpresa de todos, as estranhas criaturas voltaram a flutuar, incólumes. Ficamos assustados. Começamos a gritar. O irmão de Lonnie foi para fora com a espingarda. Quando o meu irmão saiu, um deles o agarrou pelo cabelo. Ele pulou para o chão e atirou. Lonnie Langford e sua família, apavorados, ficaram olhando aqueles seres brilhantes pairando sobre a casa. Quando seus irmãos ficaram sem munição, acenderam as lanternas e iluminaram o céu. Para surpresa da família, as criaturas prateadas logo fugiram para a escuridão. Eles não queriam fazer mal a ninguém. Acho que estavam com mais medo de nós do que nós deles. Mas fiquei apavorado. Estou dizendo a verdade. Lonnie Langford está dizendo a verdade. Ou sua história não passa de uma lembrança distorcida de uma reunião de família conturbada. Mas sabemos que na mesma noite, outros moradores da região viram luzes que pareciam meteoros, acompanhadas por um estranho objeto. Quando os Langford comunicaram o que viram, policiais e até mesmo soldados de uma base do exército próxima foram verificar o incidente. O soldado de Kentucky, Russell Ferguson, investigou o caso. Não encontrou nenhuma evidência concreta que comprovasse o relato dos Langford. Só encontramos a família bastante abalada e exaltada. Juravam que tinham visto pessoas baixas e prateadas, de olhos e cabeças grandes, que tinham tentado entrar na casa. O investigador de OVNIs, Philip Imbronho, acha o caso dos Langford convincente e que eles podem ter tido contato com extraterrestres. É um caso, na verdade, bastante convincente. A família não dava a mínima para os OVNIs. De repente, comunicam que esses homenzinhos chegaram na casa deles. Até hoje, é um dos poucos casos que me convencem de que talvez os extraterrestres visitem a Terra e interajam com a sociedade. Na época do caso Langford, nos anos 50, americanos de todas as classes sociais estavam fascinados por discos voadores. Hollywood produzia filmes de ficção científica. Muitos exploravam os temores causados pela Guerra Fria. O público estava influenciado por filmes, livros e revistas. Mas os moradores dessa região eram lavradores e protestantes, alguns deles fundamentalistas. Como os Langford eram cristãos devotos, será que se deixaram influenciar depois do culto da tarde daquele domingo? O soldado Russell Ferguson acha que não. Acredita que estavam bêbados. Encontrei um bando de gente desvairada. Estavam num estado específico causado por uma festa bem animada.
Não havia bebidas na casa, porque minha mãe era muito religiosa e não permitia. Meus irmãos bebiam, mas não havia bebidas alcoólicas em casa naquela noite. Outra explicação para o que houve naquela noite envolve um circo que estava de passagem na cidade. Descobri nos arquivos do jornal que o circo ficara na cidade 3 noites. Na quinta, sexta e sábado, antes do incidente relatado. O circo devia ter macacos, e eles podem ter fugido. Eu não sabia que o circo estava na cidade, nem minha família. Você já viu macaco prateado? Se essas estranhas visões não foram causadas por bebida em excesso ou por macacos, o que aconteceu? Greg Little, que escreve sobre fenômenos paranormais, acha que pode haver uma explicação científica. Essa região de Kentucky fica sobre uma falha geológica. Segundo Little, pressões tectônicas da Terra podem criar imagens estranhas a partir de descargas eletromagnéticas tão fortes que desorientam as pessoas. Essas falhas geológicas têm um enorme campo eletromagnético a seu redor. Quando uma pessoa fica perto de um campo, há uma interação com a química cerebral, que produz serotonina, uma substância bioquímica idêntica a uma droga alucinógena chamada dimetrotriptamina, que equivale a uma viagem de LSD de 30 minutos. E como é que se chama uma viagem dessas? Um sonho. Sonhos, pesadelos. Nunca se saberá exatamente o que aconteceu naquela noite de verão de 1955. Não imagino por que eles vieram. Acho que estavam passando e resolveram dar uma descida. Por que Deus criou todos os outros planetas, luas e sóis? Se há vida nesse planeta, por que não haveria em outros? Se alguém fosse capaz de viajar pelo espaço e para os outros planetas, viria para a Terra com toda essa tecnologia e iria justo para Kelly, Kentucky, e não para a capital do país? Ou para uma cidade grande? Não acredito. Uma coisa é certa. Lunan Lackford e sua família não saíram em busca de extraterrestres naquela noite de agosto. Uma noite que jamais esqueceram. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. E assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Há regiões no mundo conhecidas como aeroporto de OVNIs, devido à frequência com que os OVNIs são vistos. Pine Bush, no norte de Nova York, é um desses lugares. A pesquisadora de OVNIs, Ellen Crystal, foi para lá com o fim de tentar estabelecer contato com alienígenas. Escreveu um livro, Invasões Silenciosas, baseando-se em suas experiências. Ela acredita que seus 20 anos de pesquisa, em que tirou 1000 fotografias, evidenciam a existência de vida extraterrestre. É preciso ter um certo tipo de mentalidade para fazer as pesquisas de um modo coeso. Há pessoas como eu fazendo pesquisas bem-sucedidas, tentando ter contatos imediatos e usando equipamentos que os registram. Ellen começou a procurar seres extraterrestres nos arredores de Pine Bush no início dos anos 80. Naquela época, uma médium lhe disse que ela havia sido curada por alienígenas de uma grave doença que teve na infância. Ela me analisou e disse que, quando eu tinha 4 anos, fiquei muito doente. Mas uma nave que pairava sobre uma Casa Branca me curou.
Eu disse que tinha mesmo ficado doente durante 8 meses. Essa visão da médium motivou Ellen a concretizar seu sonho de se encontrar com alienígenas. Essa é sua história. Ela afirma que em 7 de agosto de 1980, ela teve um contato imediato que satisfez sua curiosidade. Talvez mais do que ela havia esperado. Estipulei que não andaria numa área que eu já tivesse percorrido. O primeiro contato foi aqui perto, a 70 metros. Eu estava no campo, olhando para algumas luzes nebulosas. Vi uma luz grande e intensa pousar entre as árvores do outro lado da rua. Eu não sabia o que fazer. Achei que estivessem me desafiando. Ellen aceitou o desafio. Foi de um campo a outro pensando no que fazer a seguir. Reuniu coragem e voltou ao lugar onde vira a luz pela primeira vez. Iluminou as árvores com a lanterna e viu algo que parecia um inseto. Mas moveu a lanterna para baixo e viu pernas que pareciam correr sem sair do lugar. A criatura correu pela clareira em vez de se esconder atrás de algum arbusto. Isso me intrigou. Correu até o fim da clareira, parou e ficou olhando para mim. O alienígena tinha cerca de 1,5 metros de altura. Não usava nenhum tipo de roupa. Era bege, muito magro, tinha a cabeça grande, não tinha cabelo. Os olhos eram grandes, amarelos e puxados, segundo pude ver. Ellen sentiu um poder avassalador que emanava da criatura. Era pequeno. Parecia não passar de uma criança. Mas senti que tinha um poder espantoso. Então, decidi ir embora. Foi um dos fatores decisivos. Amedrontada e exausta, foi até um estacionamento vazio para descansar e organizar os pensamentos. Não conseguia lidar com as minhas emoções. Estava paralisada de medo. Lembro que arquejava, estava em pânico. Comecei a transpirar. Ellen Crystal registrou esse contato e outras experiências que depois incluiu no livro. Ao longo de suas pesquisas, elaborou uma teoria própria sobre o motivo da vinda dos alienígenas à Terra. Acho que os alienígenas têm um problema físico terminal. O único motivo para eles estarem aqui em grande número é terem um problema físico terminal relacionado à reprodução. Podem ser uma raça à beira da extinção. Devemos acreditar no que Ellen Crystal diz sobre os extraterrestres? Ou seria seguidora de um tipo de mitologia moderna? Bernard Beck, professor de sociologia, acha que é esse o caso. As pessoas pensam que os extraterrestres são tão inteligentes pelo fato de terem chegado aqui, que tornarão nossa vida melhor e cuidarão de nós. São mitos criados por gente comum, que, ao comentar com os vizinhos, ao falar disso durante o almoço ou no bar, cria expectativas culturais. Segundo o investigador de OVNIs Philip Imbronho, as expectativas de Ellen são tão intensas que seu aparente fascínio por ficção científica acaba afetando sua objetividade. Acho que Ellen Crystal está sendo sincera. Questiono alguns de seus métodos de investigação e algumas de suas conclusões sobre seus dados. Diante de uma evidência, concluí que só pode ter uma explicação. Acho que as evidências apontam para a existência de algo, mas acho que ela não tem evidências suficientes para afirmar isto é uma nave espacial.
Muitas aparições de OVNIs no Hudson Valley ocorrem ao redor do aeroporto internacional perto de Pine Bush. Ken No, controlador de tráfego aéreo aposentado e administrador do aeroporto, está acostumado com esses relatos. As pessoas veem meteoros que oferecem um espetáculo às vezes. A maioria das aparições relatadas acontece à noite. Os aviões têm tipos e configurações de luzes diferentes. Quem olha para o céu durante muito tempo pode ver alguma coisa que lhe pareça fora do comum. Para aumentar a confusão, no verão de 1988, durante uma avalanche de relatos sobre OVNIs, um grupo de pilotos decidiu pregar uma peça nos moradores de Hudson Valley. Eles voaram na formação em V em aviões pequenos que não fazem muito barulho. Era uma visão capaz de impressionar. Várias pessoas acharam que era um OVNI. Essa era a intenção dos pilotos, fazer uma brincadeira. Mas o efeito disso durou anos. Ken No e outros controladores de tráfego aéreo duvidam das conclusões de Ellen Crystal e de seus vídeos mostrando OVNIs. E algumas fotografias dela são muito questionáveis. Essas cenas foram filmadas perto do aeroporto internacional. Tenho certeza de que é um avião. Há luzes piscando, luzes anticolisões e talvez duas luzes nas asas do avião. Parece a imagem de uma aeronave ligeiramente fora de foco. Deve ser um jato grande. Nesse ponto da fita, dá para ouvir os motores. É um avião. As fotografias de Ellen não convenceram cientistas. Outro ponto fraco é que ela sempre vê os OVNIs quando está sozinha. Hilbert Dolezal, professor de psicologia, afirma que depois que a médium disse a Ellen que alienígenas a curaram na infância, ela pode ter sofrido alucinações. A família dela provavelmente chorava. Ela deve ter ouvido que ia morrer. Isso deve ter ficado na sua cabeça. Depois alguém lhe diz que um ser fora do comum e não um médico a curara. Deve ter sido o incidente mais marcante de sua vida. Do ponto de vista psicológico, é como uma pessoa que sabe mais tarde que foi adotada e sente a necessidade de estabelecer contato. Como Ellen Crystal e a família de Kentucky passaram por essas experiências em locais isolados, sem outras testemunhas, seus relatos não convencem nem os que acreditam em OVNIs. Há 20 anos, dezenas de pessoas disseram que viram um OVNI num parque público em New Jersey, perto da cidade de Nova York. Muitas aparições de OVNIs são fáceis de explicar. No entanto, quando várias pessoas afirmam ter visto o mesmo objeto na mesma hora, de diferentes pontos de observação, seus relatos recebem mais atenção. No condado de Hudson, New Jersey, North Bergen é um pequeno bairro de classe média separado de Nova York pelo rio. Seus moradores são profissionais de alto nível, que tendem a ser realistas. Mas é neste lugar que várias pessoas afirmam ter visto OVNIs. George Obarski tinha uma loja de bebidas em Manhattan e dirigia de volta para sua casa em North Bergen todas as noites durante décadas. Às 3 da madrugada, no dia 12 de janeiro de 1975, ele atravessava o parque quando a transmissão do rádio ficou distorcida. Relatou os eventos que se seguiram ao investigador de OVNIs Bud Hopkins, que gravou a narrativa. Diria que o objeto tinha uns 30 metros de comprimento. Era bem grande. Tinha uns 8 metros de altura. Parecia uma panqueca gigante. E pousou bem na minha frente. Ele descreveu as criaturas que saíram. Pareciam crianças sem roupas. Alguns seguravam um recipiente quadrado e uma pá. Retiraram amostras da terra rapidamente e voltaram para a nave. Moviam-se com uma velocidade incrível quando a nave decolou. Ele estava apavorado e perplexo. Não sabia o que vira.
George L. Barsky chegou em casa tremendo, aterrorizado pelo que tinha visto. Eu estava apavorado, transpirava. Preparei um chá, depois liguei o rádio e tomei 2 aspirinas. Estava com medo. Achei que estava ficando louco ou doente. George O. Barsky morreu em 1990. Seu filho Frank lembra-se bem do caso. Ele descreveu um objeto grande em formato de disco. Por falta de uma explicação melhor, direi que era um objeto voador não identificado. Tinha um disco na parte inferior e luzes muito estranhas. Depois que a nave pousou, meu pai disse que ficou paralisado de medo. Ele, que sempre enfrentava ladrões em sua loja em Nova York, e sabia o que era sentir medo. Mas aquela nave realmente o apavorou. Buddy Hopkins tentou reforçar o relato de George O. Barsky com outros testemunhos, como de um porteiro que trabalhava num prédio de apartamentos na frente do parque. Sabia que havia um prédio lá. Passei semanas tentando localizar o porteiro. Liguei para ele, sentindo a adrenalina no sangue. Mas ele disse que nunca esqueceria do disco voador que pousara no parque. Sua descrição da nave era idêntica à de George. Buddy Hopkins escreveu uma matéria sobre o caso no jornal Village Voice e continuou procurando outras testemunhas. Uma família fez um relato mais tarde. Moravam a 5 quarteirões do local. Viram um objeto descer, inclinado, a uns 40 metros de altura. Parecia que olhavam para dentro das casas. A mãe estava doente, mas foi para a rua de camisola e descalça. Junto com o marido e os filhos, correram atrás da nave. A professora Ann Karlovich, moradora de North Bergen, disse que não acreditou quando sua filha lhe falou das evidências encontradas no parque no dia seguinte. Em 1975, ouvimos falar que havia um disco voador no parque. Minha filha e seus amigos foram ver o que estava acontecendo. Contaram que viram trechos de grama queimados perto do campo de beisebol. Disseram que as janelas e a entrada de vidro do prédio haviam sido quebradas por um raio de luz. As crianças estavam empolgadas. Frank O. Barsky também foi ao local com o pai. Achava um homem realista e não entendia por que estava envolvido com aquela história tão irracional. Ele não se interessava por fenômenos que não faziam parte da vida cotidiana. E aquilo realmente não fazia parte do cotidiano. Foi difícil para mim conciliar a imagem do meu pai com a história que ele me contou. Ele disse: tentei ser honrado e honesto durante toda a minha vida. Ninguém vive assim 70 anos e depois estraga tudo inventando uma bobagem. A região de North Bergen já tinha registros de aparições de OVNIs anteriores à experiência relatada por O. Barsky. E os relatos continuam. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. E assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Desde o suposto contato tornado famoso por O. Barsky em 1975, moradores de North Bergen, New Jersey, relataram ter visto dezenas de OVNIs em várias ocasiões diferentes. No dia 6 de julho de 1986, o investidor Ron Lee e a artista Nini Tanape apreciavam o pôr do sol da varanda do apartamento dela no conjunto Stone Range. Pensei, que negócio é esse no céu?
vi uma coisa que eu não conseguia identificar. Não se mexia, não emitia nenhum som. Ficamos olhando e tentando imaginar o que seria. Se ouvisse o som de um motor, não teria achado estranho. Mas era um objeto silencioso e grande, e isso chamou ainda mais a minha atenção. Era oval e tinha 3 luzes embaixo. Ficou estacionado no céu durante uns 10 minutos. E depois partiu em direção ao sul sem precisar de impulso. Simplesmente deslizou numa velocidade superior à que estou acostumado a ver. Pouco depois, ouvimos um barulho e vimos aviões militares a segui-lo. No dia seguinte, a imprensa publicou relatos de pessoas que viram a nave. Ninetta não ligou para nenhum serviço público. Quando contamos casos assim, as pessoas não levam a sério. Eu negava para mim mesma o que tinha visto. Não queria acreditar. Aquilo não era racional. 2 anos depois, nessa mesma região de New Jersey, o DJ David Delia afirmou que viu um objeto não identificado sobre o Hudson Park no dia de St. Patrick, em 1988. Disse que estava dirigindo para casa quando notou algo no céu. Parou o carro. O objeto chegava cada vez mais perto. Não fazia barulho, mas as luzes que formavam um triângulo eram brancas e verdes. Delia voltou para o carro e seguiu o OVNI ao longo de vários quilômetros, reparando no formato da nave. O OVNI tinha formato de diamante. Meus polegares mostram a posição em que ele avançava. Em 1993, 5 anos depois da experiência relatada por Delia, outra moradora de North Bergen, Ann Karovich, que encarara com ceticismo os outros contatos, afirma que ela também viu um objeto voador não identificado. Vi uma luz com um formato elíptico brilhando. E aí pensei, o que será isso? Parecia se mover lentamente, mas eu não tinha certeza. Quando virei o carro, tinha desaparecido. Quando cheguei em casa, encontrei minha filha e meu genro. Disse a ele, vi algo estranho na rua. E ele disse, vi também. Tinha um brilho misterioso. Parecia metálico e tinha muitas luzes fluorescentes, brilhantes, como holofotes. Lembro-me de que era um objeto pequeno, elíptico, uma esfera elíptica. Joe Bass leu no jornal no dia seguinte que os objetos vistos eram ilusões causadas pela neblina. Sei que não eram apenas luzes em meio a nuvens ou meteoros. Acho que era uma aeronave das Forças Aéreas. Existem aeronaves desse tipo. Não era um avião, nem um helicóptero. Era uma nave pequena. As pessoas que moram nessa região acreditam que viram OVNIs. Mas eram naves espaciais? Desde a Segunda Guerra Mundial, os relatos de pessoas que viram OVNIs ganharam um sistema de classificação ou de categorias. O método foi criado por um professor de astronomia da Northwestern University, J. Allen Hynek. Foi ele que criou o termo contato imediato de terceiro grau para descrever os contatos humanos com alienígenas. Philip Embroyon participou do livro que Hynek escreveu em 1987. Eles reuniram depoimentos de milhares de pessoas que viram OVNIs na costa leste. Comecei a investigar alguns casos, mas eram apenas a ponta do iceberg.
Num período de 5 anos, 7.000 pessoas viram OVNIs. Muitas eram acima de qualquer suspeita. Policiais, pilotos, advogados, educadores, cientistas, executivos de grandes corporações, todos viram um objeto maior do que um campo de futebol voando pelo céu. O psicólogo Herbert Dolezal insiste que essas pessoas que dizem ter visto OVNIs estão enganadas. É um fenômeno de percepção em que o pano de fundo é escuro e o objeto aparece contra uma estrutura imprecisa. Além disso, a pessoa pode ter miopia, astigmatismo ou sofrer de algum outro distúrbio visual. A questão não são os objetos voadores não identificados, mas objetos imóveis não identificados. Sei o que vi. É só o que posso dizer. Vi algo que não se parecia com nada que eu vira antes. A colunista Sarah Deering foi criada na região de North Bergen. Ouviu dezenas de histórias sobre OVNIs. Acha que acreditar em alienígenas e OVNIs é ridículo. Eles tiram conclusões precipitadas. Há várias maneiras de explicar esses objetos que vemos. As pessoas querem acreditar. Veem alienígenas em toda parte. Nos anos 70, líamos o livro de Robert Heinlein, Estranho numa Terra Estranha, e aceitávamos a ficção científica como um tipo de metáfora para o que vivíamos na época, para a sensação de sermos proscritos pela sociedade. Será que pessoas alienadas estão confundindo ficção com realidade? Segundo o professor Dolezal, as pessoas que dizem ter visto alienígenas e OVNIs têm uma necessidade psicológica de participar de uma tendência, de algo maior do que elas mesmas, e por isso observam fenômenos que carecem de evidências. Está ocorrendo um fenômeno de massa. As pessoas querem fazer parte desse grupo, o que se torna cada vez mais aceito. Acusações do tipo, você está louco ou está mentindo, são cada vez mais raras. Todos estão abertos a essa possibilidade. Todo ser humano quer participar de alguma coisa especial, importante, emocionante. Nossa tecnologia espacial está avançada. Sonhamos em viajar pelo espaço e habitar outros planetas. Tudo isso alimenta esse sistema de crenças. Os céticos, como o professor Dolezal, explicam por que essas experiências são ilusórias. Mas quem passou por elas irrita-se com esse ceticismo. Frank Olbarski ainda está perplexo com o que supostamente aconteceu a seu pai. Ficava aborrecido quando diziam que ele estava mentindo. Foi isso que mais me marcou e intrigou. Acho que é assustador porque estamos lidando com o desconhecido. Temos medo do que não conhecemos. Apareceu e foi embora. Posso estar enganado, mas acho que foi um acontecimento único. Vi algo inexplicável. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Mistérios. Vida extraterrestre. Há cerca de 6.000 anos, no sul da Mesopotâmia, existia uma sociedade avançada, a dos Sumérios. Como no caso do Egito Antigo, muitos aspectos da cultura suméria são misteriosos. Zacarias Sitchin é estudioso da Bíblia e especialista em civilizações antigas. Acredita que extraterrestres chamados Anunnaki visitaram nosso planeta e influenciaram a cultura suméria, uma cultura que tinha sofisticação das civilizações modernas. Tinham um conhecimento incrível de astronomia, de matemática, construíam arranha-céus.
Foram os primeiros a introduzir a roda. Tinham arte, música, dança, leis, tribunais, juízes, reis. Tudo o que consideramos essencial para uma civilização adiantada surgiu lá, da noite para o dia, há 6.000 anos. Sitchin baseia sua crença na influência dos extraterrestres nos mitos sumérios, que foram escritos em placas antigas. Afirma que esses mitos descrevem experiências reais com os extraterrestres, conhecidos como Anunnaki. O trecho a seguir descreve tarefas recebidas pelos antigos astronautas. Alguns deviam ficar na órbita da Terra e vigiá-la. Outros desceriam e estabeleceriam uma civilização. Foram as instruções de Anu. Deixou 300 no céu como guardas, para definir como era a Terra do céu. E na Terra, mandou que 600 residissem lá. Depois de dar todas as instruções aos Anunnaki, do céu e da terra, distribuiu suas tarefas. Pelo que entendi de vários desses textos, eles estavam perdendo a atmosfera de seu planeta, seja por causas naturais ou desastres ecológicos. Segundo ele, os textos contam que os Anunnaki vieram para a Terra e recolheram partículas de ouro que usariam para proteger sua atmosfera. Os mitos também dão informações sobre leis, astronomia e o cosmo. Nesses textos, o sistema solar não consiste de 9 planetas, mas de 12. Os Anunnaki vieram do 12º planeta, chamado Naburu. Esse planeta misterioso aproxima-se da órbita terrestre a cada 3.600 anos. Essas evidências dos textos e descrições antigos não deixam dúvida de que seres de outros planetas participaram não só de nossa criação, acelerando a evolução, como narra a Bíblia, mas da nossa civilização durante milênios. Os sumérios tiveram um processo de evolução diferente? Quase todos os estudiosos da cultura suméria descartam essa hipótese, inclusive o professor Miguel Civil, da Universidade de Chicago. Na minha opinião, não há nada na evolução da cultura do sul da Mesopotâmia que não possa ser explicado pela evolução normal da cultura de modo geral. O professor Civil afirma que os textos mitológicos dos sumérios são apenas o que parecem ser. A criatura correu pela clareira em vez de se esconder atrás de algum arbusto. Isso me intrigou. Correu até o fim da clareira, parou e ficou olhando para mim. O alienígena tinha cerca de 1,5 metros de altura. Não usava nenhum tipo de roupa, era bege, muito magro, tinha cabeça grande, não tinha cabelo, os olhos eram grandes, amarelos e puxados, segundo pude ver. Ellen sentiu um poder avassalador que emanava da criatura. Era pequeno, parecia não passar de uma criança, mas senti que tinha um poder espantoso. Então, decidi ir embora. Foi um dos fatores decisivos. Amedrontada e exausta, foi até um estacionamento vazio para descansar e organizar os pensamentos. Não conseguia lidar com as minhas emoções. Estava paralisada de medo. Lembro que arquejava, estava em pânico. Comecei a transpirar. Ellen Crystal registrou esse contato e outras experiências que depois incluiu no livro. Ao longo de suas pesquisas, elaborou uma teoria própria sobre o motivo da vinda dos alienígenas à Terra. Acho que os alienígenas têm um problema físico terminal. O único motivo para eles estarem aqui em grande número é terem um problema físico terminal relacionado à reprodução. Podem ser uma raça à beira da extinção.
Devemos acreditar no que Ellen Crystal diz sobre os extraterrestres? Ou seria seguidora de um tipo de mitologia moderna? Bernard Beck, professor de sociologia, acha que é esse o caso. As pessoas pensam que os extraterrestres são tão inteligentes pelo fato de terem chegado aqui, que tornarão nossa vida melhor e cuidarão de nós. São mitos criados por gente comum, que, ao comentar com os vizinhos, ao falar disso durante o almoço ou no bar, cria expectativas culturais. Segundo o investigador de OVNIs Philip Imbronho, as expectativas de Ellen são tão intensas que seu aparente fascínio por ficção científica acaba afetando sua objetividade. Acho que Ellen Crystal está sendo sincera. Questiono alguns de seus métodos de investigação e algumas de suas conclusões sobre seus dados. Diante de uma evidência, concluí que só pode ter uma explicação. Acho que as evidências apontam para a existência. O público estava influenciado por filmes, livros e revistas. Mas os moradores dessa região eram lavradores e protestantes, alguns deles fundamentalistas. Como os Langford eram cristãos devotos, será que se deixaram influenciar depois do culto da tarde daquele domingo? O soldado Russell Ferguson acha que não. Acredita que estavam bêbados. Encontrei um bando de gente desvairada. Estavam num estado específico causado por uma festa bem animada. Não havia bebidas na casa, porque minha mãe era muito religiosa e não permitia. Meus irmãos bebiam, mas não havia bebidas alcoólicas em casa naquela noite. Outra explicação para o que houve naquela noite envolve um circo que estava de passagem na cidade. Descobri nos arquivos do jornal que o circo ficara na cidade 3 noites. Na quinta, sexta e sábado, antes do incidente relatado. O circo devia ter macacos, e eles podem ter fugido. Eu não sabia que o circo estava na cidade, nem minha família. Você já viu macaco prateado? Se essas estranhas visões não foram causadas por bebida em excesso ou por macacos, o que aconteceu? Greg Little, que escreve sobre fenômenos paranormais, acha que pode haver uma explicação científica. Essa região de Kentucky fica sobre uma falha geológica. Segundo Little, pressões tectônicas da Terra podem criar imagens estranhas a partir de descargas eletromagnéticas tão fortes que desorientam as pessoas. Essas falhas geológicas têm um enorme campo eletromagnético a seu redor. Quando uma pessoa fica perto de um campo, há uma interação com a química cerebral, que produz serotonina, uma substância bioquímica idêntica a uma droga alucinógena chamada dimetrotriptamina, que equivale a uma viagem de LSD de 30 minutos. E como é que se chama uma viagem dessas? Um sonho. Sonhos, pesadelos. Nunca se saberá exatamente o que aconteceu naquela noite de verão de 1955. Não imagino por que eles vieram. Acho que estavam passando e resolveram dar uma descida. Por que Deus criou todos os outros planetas, luas e sóis? Se há vida nesse planeta, por que não haveria em outros? Se alguém fosse capaz de viajar pelo espaço e para os outros planetas, iria para a Terra com toda essa tecnologia. Iria justo para Kelly, Kentucky, e não para a capital do país? Ou para uma cidade grande? Não acredito.
Uma coisa é certa. Lonen Lackford e sua família não saíram em busca de extraterrestres naquela noite de agosto. Uma noite que jamais esqueceram. Você está assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. E assistindo Mistérios. Vida extraterrestre. Há regiões no mundo conhecidas como aeroporto de OVNIs, devido à frequência com que os OVNIs são vistos. Pine Bush, no norte de Nova York, é um desses lugares. A pesquisadora de OVNIs, Ellen Crystal, foi para lá com o fim de tentar estabelecer contato com alienígenas. Escreveu um livro, Invasões Silenciosas, baseando-se em suas experiências. Ela acredita que seus 20 anos de pesquisa, em que tirou 1000 fotografias, evidenciam a existência de vida extraterrestre. É preciso ter um certo tipo de mentalidade para fazer as pesquisas de um modo coeso. Há pessoas como eu fazendo pesquisas bem-sucedidas, tentando ter contatos imediatos e usando equipamentos que os registram. Ellen começou a procurar seres extraterrestres nos arredores de Pine Bush no início dos anos 80. Naquela época, uma médium lhe disse que ela havia sido curada por alienígenas de uma grave doença que teve na infância. Ela me analisou e disse que, quando eu tinha 4 anos, fiquei muito doente. Mas uma nave que pairava sobre uma Casa Branca me curou. Eu disse que tinha mesmo ficado doente durante 8 meses. Essa visão da médium motivou Ellen a concretizar seu sonho de se encontrar com alienígenas. Essa é sua história. Ela afirma que em 7 de agosto de 1980, ela teve um contato imediato que satisfez sua curiosidade. Talvez mais do que ela havia esperado. Estipulei que não andaria numa área que eu já tivesse percorrido. O primeiro contato foi aqui perto, a 70 metros. Eu estava no campo, olhando para algumas luzes nebulosas. Vi uma luz grande e intensa pousar entre as árvores do outro lado da rua. Eu não sabia o que fazer. Achei que tivessem me desafiando. Ellen aceitou o desafio. Foi de um campo a outro pensando no que fazer a seguir. Reuniu coragem e voltou ao lugar onde vira a luz pela primeira vez. Iluminou as árvores com a lanterna e viu algo que parecia um inseto. Mas moveu a lanterna para baixo e viu pernas que pareciam correr sem sair do lugar. As criaturas de 1 metro de altura, pés pequenos, orelhas pontudas, olhos grandes, estavam parados lá fora. Havia vários. Usavam uniformes, não faziam barulho nenhum. Não falavam nada, ficavam parados lá, não sei por quê. Lone viu as criaturas flutuarem, enquanto seus irmãos continuavam atirando. Alguns tiros derrubaram os alienígenas. Mas, para a surpresa de todos, as estranhas criaturas voltaram a flutuar, incólumes. Ficamos assustados. Começamos a gritar. Um irmão de Lone foi para fora com a espingarda. Quando o meu irmão saiu, um deles o agarrou pelo cabelo. Ele pulou para o chão e atirou. Lone Langford e sua família, apavorados, ficaram olhando aqueles seres brilhantes pairando sobre a casa. Quando seus irmãos ficaram sem munição, acenderam as lanternas e iluminaram o céu. Para surpresa da família, as criaturas prateadas logo fugiram para a escuridão. Eles não queriam fazer mal a ninguém. Acho que estavam com mais medo de nós do que nós deles. Mas fiquei apavorado. Estou dizendo a verdade. Lone Langford está dizendo a verdade. Ou sua história não passa de uma lembrança distorcida de uma reunião de família conturbada.
Mas sabemos que na mesma noite, outros moradores da região viram luzes que pareciam meteoros, acompanhadas por um estranho objeto. Quando os Langford comunicaram o que viram, policiais e até mesmo soldados de uma base do exército próxima foram verificar o incidente. O soldado de Kentucky, Russell Ferguson, investigou o caso. Não encontrou nenhuma evidência concreta que comprovasse o relato dos Langford. Só encontramos a família bastante abalada e exaltada. Juravam que tinham visto pessoas baixas e prateadas, de olhos e cabeças grandes, que tinham tentado entrar na casa. O investigador de OVNIs, Philip Imbronho, acha o caso dos Langford convincente e que eles podem ter tido contato com extraterrestres. É um caso, na verdade, bastante convincente. A família não dava a mínima para os OVNIs. De repente, comunicam que esses homenzinhos chegaram na casa deles. Até hoje, é um dos poucos casos que me convencem de que talvez os extraterrestres visitem a Terra e interajam com a sociedade. Na época do caso Langford, nos anos 50, americanos de todas as classes sociais estavam fascinados por discos voadores. Hollywood produzia filmes de ficção científica. Muitos exploravam os temores causados pela Guerra Fria. O inexplicável. Na fronteira do novo milênio, um mistério continua a permear nossa cultura. Existiria vida extraterrestre? Segundo uma pesquisa, 1/3 dos americanos acredita em OVNIs. Quase 5 milhões afirmam ter vistos seres alienígenas. Os cientistas nos lembram que estes contatos não foram comprovados e nem podem ser. Os céticos dizem que essas pessoas foram iludidas ou querem lucrar com a polêmica. No entanto, as pessoas que afirmam ter tido essas experiências insistem que foram verdadeiras. Essas histórias chamam a atenção e refletem uma crença profunda de que não estamos sozinhos no universo. No interior de Kentucky, um homem relata a suposta batalha de sua família contra alienígenas em 1955. Com um alienígena. Perto da cidade de Nova York, dezenas de pessoas testemunharam OVNIs e visitas extraterrestres num parque público. E um estudioso da Bíblia fala sobre sua crença de que há 6.000 anos toda a civilização foi influenciada por visitantes do espaço sideral. A vida extraterrestre seria fato ou ficção? Ou pode apenas ser descrita como o inexplicável? Vida extraterrestre. Em 1955, em Kentucky, a cerca de 100 quilômetros de Nashville, Tennessee, havia uma tranquila comunidade rural. Na noite de 21 de agosto, no meio de uma roça, 10 pessoas tiveram contato violento com os alienígenas. Os Langford estavam voltando de uma reunião de família, onde se divertiram e jogaram cartas. Lonnie Langford, que tinha 12 anos na época, lembra-se muito bem dessa noite. Estávamos eu, meu irmão, minha irmã, 2 meio-irmãos, suas mulheres, e um amigo com sua mulher e minha mãe. Ficamos conversando e jogando cartas. O amigo de meu meio-irmão precisou sair, não tínhamos banheiro dentro de casa. Quando saiu, viu um objeto redondo com luzes ao redor. O homem entrou em casa e contou o que tinha visto.
Pensaram que ele estava brincando e continuaram jogando cartas. Mais tarde, todos foram dormir. Todos, exceto a mãe de Lonnie. Ela ficou acordada, olhando pela janela, viu uma criatura estranha e gritou. Todos pularam da cama. Os irmãos de Lonnie pegaram suas espingardas. Vimos